Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí, torcedor de outros clubes, assim com vocês. Terminou a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo ficou na 5ª colocação, olha aí, os resultados ajudaram o Clube do Remo. Ontem eu assisti o jogo do Vila contra a equipe do Atlético, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E vamos falar também sobre essa questão do Nicolas, né, porque alguns torcedores me perguntaram nas redes sociais se eu era a favor do Nicolas vestir a camisa do Remo. E eu vou comentar isso aqui para vocês nesse vídeo. Antes disso, deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Se você ainda não se cadastrou na Bet Nacional, no primeiro comentário fixado tá aqui o link. Hoje tem Seleção Brasileira e Bolívia. Meu amigo, altitude, hein? Seleção com o time reserva. Se significa alguma coisa para você? Não sei. Primeiro comentário fixado tá aí o link para você se cadastrar. E também, esse vídeo tem um patrocínio, tá? De Santa Fé Artigos Religiosos, o telefone da Santa Fé tá aí na tela para você entrar em contato, comprar o kit do Ciro também, que já está disponível, tá? Para você acompanhar a maior procissão do mundo. E também, galera, esse vídeo aqui tem um patrocínio do meu amigo Gabriel. Se você quer acompanhar o jogo da Seleção Brasileira ao vivo e na íntegra, entre em contato com o Gabriel. No primeiro comentário fixado lá embaixo tá o link do WhatsApp do Gabriel. Só você entrar em contato com ele, tá? Clica lá, chama o Gabriel. E também esse vídeo tem um patrocínio de Setembra, R$1.000 de desconto se você chegar e dizer que é inscrito no Gasolina, hein? Chega lá na Setembra, diz que é inscrito no Gasolina para você ganhar os seus R$1.000 de desconto, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, bora falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, porque ontem nós tivemos os 3 últimos jogos dessa 25ª rodada, tivemos 2 empates e uma vitória muito contestada, né? Um empate entre, eu até falei isso no vídeo de ontem, entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino. Foi um empate aí de ontem, né? Um resultado excelente para o clube do Remo, porque o Novo Horizontino não ultrapassou o Remo e o Atlético Goianiense ficou lá estacionado com chances remotas de chegar no G4 da competição. Tivemos também, rapaziada, tá? A vitória contestadíssima do Cuiabá, um pênalti ridículo marcado, que aquilo ali não foi pênalti nem aqui nem na China, mas deram um pênalti. Eu vou fazer uma pesquisa sobre o Cuiabá, cara, porque ontem teve um torcedor, inclusive muito amigo meu, que comentou o seguinte: quase todo jogo tem pênalti pro Cuiabá. Pior, né, cara? Eu lembro de alguns jogos, por exemplo, Cuiabá e Amazonas, teve 2 pênaltis pro Cuiabá, e um deles muito questionado, por sinal. Ontem, mais uma vez, um pênalti pro Cuiabá. Esse pênalti pro Cuiabá ontem foi escandaloso, cara. Foi absurdo esse pênalti de ontem. Não tem o que discutir nesse lance de ontem. Não tem o que falar. Não tem o que discutir. Então, o Cuiabá venceu ontem, né, com uma ajudinha da arbitragem. E tivemos o empate do Vila Nova com a equipe do Atlético. Eu falei que assisti esse jogo até mesmo para comentar aqui com vocês. E eu preciso falar uma coisa. Tem sim como o Remo vencer o Vila dentro de casa. O time do Vila é um time que se impõe, principalmente jogando ali pelos lados. É um time que explora muito as jogadas pelo lado. Foi assim que saiu o primeiro gol do Vila, do Júnior Todinho, aliás, um golaço, né? Ele pegou de primeira, a bola foi num ângulo. Só que o Vila não conseguiu segurar o placar. No segundo tempo, o Atlético teve mais possibilidades, mais oportunidades e conseguiu fazer o gol de empate. Né? Depois ficou um jogo morno, o Vila pouco criou e empatou, tropeçou dentro de casa. O Vila ficou na 10ª colocação, né? Poderia ter estacionado ali nos 37 pontos, ficado um ponto atrás do Clube do Remo, ficou com 34. Então, mesmo que vença, né, o 35, se eu não me engano, né, a pontuação do Vila. Mesmo que vença, provavelmente não vai ultrapassar o Remo na tabela. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A pontuação para o time que quer subir é 62 pontos. 62 ou 63. Então o Clube do Remo teria que somar 24 a 25 pontos. Se você pegar o recorte dos últimos 13 jogos do Remo, o Remo somou 18 pontos. E olha que o Remo foi muito irregular, né? O Remo foi muito irregular, perdeu vários jogos em casa, né? Nós temos 3 derrotas em casa aí nesse recorte de 13 jogos. Então, empates frustrantes dentro de casa. Então o Remo tropeçou bastante jogando nos seus domínios. É um time que é muito difícil de ser vencido fora de casa também. E o Clube do Remo teria que ter ali pelo menos 7 a 8 vitórias nesses próximos 13 jogos que tem em disputa. Tem que vencer o Vila.
tem que vencer o Vila fora de casa, tá? Não pode pensar em empatar esse jogo. Tem que chegar lá no Oba e tentar derrotar o Vila, porque isso deixará o Remo muito próximo do G4 da competição. Eu digo uma coisa pra vocês, se o Remo vencer os 2 próximos jogos, que são contra 2 times goianos, o Vila agora no Oba e também o Atlético Goianiense fora, o Remo conseguirá entrar no G4. Porque eu não vejo nem o Criciúma e nem a Chapecoense vencendo os 2 próximos jogos. Eu não vejo, tá? E aí nós temos um Atlético Goianiense encostando, um Cuiabá. Para mim, são esses 3 times, além da Chapecoense e do Criciúma, que vão brigar pelo acesso. Remo, Cuiabá e Atlético Paranaense. E os 2 que estão no G4, para mim, são os times que vão brigar por essas 2 vagas aí que estão totalmente abertas. E se Coritiba e Goiás não vencerem seus próximos jogos, até a briga pelo título estará aberta também. Tá? O Remo tem condições, cara. Tem condições. Tem time para isso. Não tô falando nada aqui absurdo, não. A Série B não é um campeonato tão desequilibrado assim. Nem o Coritiba e o Goiás, que são as equipes que teoricamente estão sobrando na competição, não tem times absurdos, times imbatíveis. Não, eles perdem jogos também. Eles são derrotados, eles têm jogos ruins para fazer. O Remo precisa de uma sequência. Eu já falei sobre isso aqui. O Remo precisa de uma sequência no campeonato para ter a condição de voltar vivo e brigar por esse acesso. Por que não, né? Por que não brigar pelo acesso? Bom, agora bora falar sobre o Nicolas. Ontem eu recebi o comentário de 2 torcedores que foram nas minhas redes sociais me perguntar o seguinte: Wene, eu vi aí o vídeo do, acho que foi o Theo, se não me engano, foi? O Theo perguntando se o Nicolas queria jogar no Remo, mas ninguém perguntou se a torcida do Remo quer o Nicolas no Remo. Mas é assim, cara, é absurdo o cara que pediu um ex-jogador da Mucura, que foi chutado daqui, não sei o quê. Eu vou dar minha opinião sobre isso, tá? Eu não sou de vir aqui e questionar a opinião de youtuber, tá? Dos meus colegas aqui do YouTube, eu nunca fiz isso. E não é hoje que eu vou fazer. O cara tem a opinião dele, pô. Se o cara acha que o Nicolas daria certo no Remo numa Série A, por exemplo, numa eventual Série A, que foi a pergunta que ele fez, né? Ele acredita que o Nicolas possa jogar. Se você me perguntar se eu queria o Nicolas no Remo, eu não queria o Nicolas no Remo. Eu acho que é muito pouco você disputar uma Série A com o Nicolas como centroavante. Até uma Série B, tá? Ah, mas ele tá fazendo gols lá no Criciúma. Sim, no Criciúma, pô. Na Mucura aqui, ele foi chutado. Ele foi chutado. A gente acompanhou de perto aí, a torcida da Mucura, preferindo até o Benítez do que ele. Só que, mais uma vez falando, cada um tem direito de dar sua opinião. Se eu fizer essa pergunta aqui no próprio canal aqui, vai ter muito torcedor que vai querer o Nicolas no Remo. Vai ter muito torcedor. Assim como tem torcedores como eu, que não querem o Nicolas. De jeito nenhum com a camisa do Remo. Eu não quero ver o Nicolas com a camisa do Remo. Eu acho que tem muito centroavantes melhores do que ele. Que a gente pode contratar. O Nicolas já tem acho que 34, 35 anos, né? É um jogador que já está com uma idade avançada, já está indo para a sua aposentadoria. Eu acho que ele vai terminar, né, os jogos dele nessa Série B. Não acredito que ele tenha mais mercado numa Série A. Então eu não vou aqui dizer que o colega do YouTube está errado. Ou que o fulano ali, que comentou mais ali à frente, está certo. Cada um tem direito de dar a sua opinião. O que me incomoda, de fato, é ver torcedores se incomodando com uma opinião. Assim como eu também dou minha opinião aqui várias vezes, e tem muito torcedor que se incomoda com isso, que torce às vezes contra o clube do Remo para me ver errado. Ou que torce muito, muito para que as coisas que eu falo aqui darem errado. Entendeu? Porque não gostam de mim. Gente, eu já vi torcedores assim. Eu já convivi não, né? Eu já estive próximo de torcedores assim. O cara comemorando que o lateral jogou mal com a camisa do Remo. Porque, segundo ele, eu rasguei elogios a esse lateral é ruim e tem que me provar que eu tô errado. Não. Tem que torcer pro cara jogar bem, pô. Se o Remo cometesse esse erro e contratasse o Nicolas, pra mim é um erro, eu torceria pro Nicolas jogar bem, pô. Eu torceria pra ele jogar bem. Afinal, ele tá vestindo a camisa do Remo. Ele tá vestindo a camisa do meu clube. Agora, a expectativa, se eu ia ter alguma expectativa do Nicolas com a camisa do Remo, aí é difícil demais, mano. É difícil demais porque por todos esses argumentos que eu tô falando pra vocês. Ele foi mal no Campeonato Paraense.
Ah, o Criciúma, ele tá conseguindo fazer os golzinhos dele, tá conseguindo ser importante, porque o time do Criciúma ali é um bom time. Também tem isso, né? O Remo com um bom time, quem sabe o Nicolas possa surpreender, mas, sinceramente, gente, numa Série A gente tem que ser cirúrgico nas contratações. Até porque a gente não vai ter a margem de erro que a gente está tendo nessa temporada. A gente não vai ter. Uma Série A é só tubarão, meu amigo. Nós somos os peixinhos numa Série A. E a gente tem que entender isso. Só que, às vezes, os peixinhos viram tubarões. Como, por exemplo, o Mirassol está fazendo. O Fortaleza, nos últimos anos, fez muito isso. Tá? Bateu de frente com o Palmeiras, com o Flamengo. O Mirassol está fazendo isso também. O Mirassol, com um time modesto, um time contratado à risca, né? Contratações ali pontuais. Os jogadores estão também conseguindo até representar o time do Mirassol, mas muito por conta da estrutura, tá? O Mirassol investiu muito bem na sua estrutura e isso tem um peso também. Isso tem um peso, não vamos tirar isso de consideração também, mas é aquilo. Precisamos, se a gente conseguir o acesso, se Deus quiser a gente vai conseguir no final dessa temporada, a gente precisa ser cirúrgico na montagem do elenco para o ano que vem. Porque não pode ser um elenco caríssimo, não pode ser jogadores que não vão entregar aquilo que a gente espera e uma parte dessa grana, metade que o Remo receberia, tem que ser investido na estrutura. Porque se cair para a Série B novamente, cai estruturado, cai com uma condição boa de voltar mais forte ainda para a Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.